Esse barulho. Bom dia, Roseli. Opa, não é esse. Que engraçado. Vocês conseguem ver aqui? Tá dia 39, tá? Tá. Que engraçado, meu computador tá mudando. Beleza, vamos orar então? Pedir para Deus estar abençoando nosso penúltimo dia de devocional da quaresma. Amanhã é o último dia de devocional da quaresma. Aí no culto eu faço o fechamento da devocional. Aí a gente vai acabar essa devocional e segunda-feira começa uma nova. Até o dia da Páscoa. Até o domingo da Páscoa, né? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por 39 dias que nós estivemos estudando a Tua Palavra, estudando o Evangelho de João, encontrando uma qualidade do Senhor, encontrando quem nós somos dentro do texto, encontrando o mundo, a hostilidade do lugar que a gente vive e também encontrando a nossa missão aqui na Terra, olhando para esse Evangelho de João, Pai. Mais uma vez, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante de um texto tão importante, Deus, da ressurreição de Jesus, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos enxergar, ver, ouvir a Tua Palavra, Tua voz nos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, obrigado por esses 39 dias que nós pudemos estar buscando do Senhor, conhecendo mais do Senhor e estudando a Tua Palavra. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, a gente vai ler o texto. João capítulo 20, versículo 19 até o versículo 31. Lembrando que o capítulo 20 é o capítulo da ressurreição, né? Jesus Cristo, ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus Cristo, você não pode perder isso, né? A ressurreição de Jesus Cristo é o fato mais importante que existe, é o ápice, é o clímax da Bíblia, porque desde a queda do homem, da criação, da queda, a redenção é o processo de transformação que nós temos em Jesus Cristo, a graça, o tempo de graça, o tempo de entender a vitória que nós temos em Deus, se dá a partir da ressurreição. Então a ressurreição é o ponto mais importante. Nós não podemos nunca deixar de falar da ressurreição. A ressurreição é um dos pontos principais do Evangelho. Se você for pensar em outras religiões, no budismo, no shintoísmo, no islamismo, nenhum outro Deus venceu a morte a não ser o nosso Deus. Então, assim, essa vitória sobre a morte é algo que marca, é uma característica principal do crente, do evangélico, do protestante, né? E aqui a gente está vendo que Jesus, no começo do capítulo 20, Jesus, as pessoas vão lá no túmulo e não encontram Jesus, e Jesus, ele simplesmente ele diz que ele ainda não terminou o que ele tem que fazer aqui, tem algumas coisas para ele fazer ainda. E aí tem aqui aí começa o nosso texto então, do capítulo João 19, João 20, do versículo 19 até o 31. Vamos lá. O texto diz assim: ao cair da tarde, lembrando aqui, deixa eu ler tudo primeiro, depois a gente fala. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente o Senhor Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Que texto forte, né? Texto muito bom. Então vamos lá. O início desse versículo, ele diz o quê? Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana. Então, assim, uma coisa interessante e importante para a gente pensar na quaresma, tá, pessoal? Que hora que acaba a nossa quaresma, pessoal? Que hora que começa a nossa quaresma? Que hora que acaba a nossa quaresma? Para o judeu, para o tempo bíblico, o dia começa às 6 da tarde, né? De um dia e termina nas 6 da tarde do outro dia. Então, que hora que vai acabar a nossa quaresma? Domingo às 6 da tarde, tá? Então, assim, eu sei que tem muita gente no jejum aí que tá desesperado para comer um chocolate, mas assim, vamos esperar até às 6 da tarde, e aí das 6 da tarde você tá liberado, você entrega seu jejum, né? A gente vai domingo, vai orar pelo jejum, agradecendo esse tempo, mas o tempo acaba às 6 da tarde. Então aguenta só mais um pouquinho. Quem aguentou 40 dias, o que quer aguentar mais algumas horinhas, né? Então, pra gente aguentar. Então, só para lembrar, né? O dia de um judeu, ele começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde do outro dia. Por isso que os adventistas e os judeus, eles começam o sábado às 6 da tarde da sexta-feira e acaba às 6 da tarde do sábado, né? Então, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, né? Os discípulos eles estavam com medo de sofrerem a mesma perseguição que Jesus sofreu. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E é muito interessante essa frase de Jesus, né? Paz seja com vocês. Né? Eu acho que duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Jesus entrou, né? Às vezes a gente fica pensando assim que nós que damos o primeiro passo em busca de Deus, nós que damos o primeiro passo em ir para a igreja, nós que damos o primeiro passo em aceitar Jesus no coração, não. Jesus sempre dá o primeiro passo. Jesus, ele entrou. E se a gente entende, no texto fala que ele entrou, então nós temos que entender o quê? Que ele tem ele que dá o primeiro passo, é ele que começa a transformação, é ele que começou a criação. Tudo foi começado por Deus. O processo é de Deus e o final também é de Deus, né? Então Jesus entrou é algo muito importante nas nossas vidas, né? Segunda coisa que a gente vai ver é essa frase: paz seja com vocês. E essa frase ela é muito interessante, porque só nesse texto a gente vê Jesus falando 3 vezes essa frase.
E é por isso que muitos crentes, né, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, assim, o pessoal gosta de cumprimentar as pessoas assim, paz no Senhor, paz. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Jesus cumprimentava as pessoas falando paz, paz no Senhor, irmão, né? Paz no Senhor. Ou seja, se Jesus cumprimentava as pessoas assim, se o Jesus ressurreto cumprimentava as pessoas assim, por que eu não vou cumprimentar as pessoas assim também, né? Então é uma forma de você já começar uma conversa, já começar um dia abençoando e clamando a Deus por uma paz, né? Uma paz que excede todo o nosso entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que só tem aqueles que realmente têm vivido com Jesus, né? Então é importante a gente ver isso. Versículo 20 diz, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, né? Então, por que será que Jesus mostrou as mãos e o lado, né? Por quê? Porque mesmo no corpo glorificado de Jesus, vamos entender uma coisa interessante aqui, né? Jesus ressurreto, ele está vivendo um corpo glorificado. Tanto é que na leitura de ontem, a Maria, quando ela olhou para Jesus, ela não reconheceu Jesus. Ou seja, Jesus estava num corpo glorificado, né? Ele estava de uma forma diferente. Mas, uma coisa interessante, as marcas estavam no corpo glorificado de Jesus. O furo feito pelo prego na mão de Jesus estava lá, o buraco estava lá, né? Então o buraco do lado que o camarada, o soldado enfiou a lança na lateral de Jesus, o buraco estava lá. O buraco dos pregos no pé de Jesus estavam lá, né? Ou seja, o nosso corpo glorificado, eu entendo o seguinte, o nosso corpo glorificado, ele permanece com as marcas da missão que nós cumprimos aqui na Terra, né? Então, assim, as marcas de Jesus ficaram no corpo glorificado. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, Jesus mostrou as mãos perfuradas pelo prego, Jesus mostrou a lateral perfurada pelo soldado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor, né? Novamente, versículo 21 diz que novamente Jesus disse, paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aqui a gente tem, nesse bloco aqui, do 21 até o 23, nós temos 3 frases muito importantes de Jesus. E nós temos que entender que Jesus, ele tá trazendo, né, já na sua ressurreição, ele está trazendo uma mensagem importante, e como são as primeiras palavras de Jesus ressurreto, é importante a gente prestar atenção o que Jesus quer de nós aqui nesse tempo onde ele é um Senhor ressurreto, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui que ele fala mais uma vez, paz seja com vocês, ou seja, esse cumprimento de Jesus é marca registrada daqueles que já experimentaram a ressurreição em Jesus. Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então essa primeira frase é uma chamada de Jesus. Jesus, ele diz o quê? Ele está falando assim, se o Pai me enviou com uma missão aqui na Terra, agora comigo ressurreto, eu vou enviar vocês para cumprir a missão de vocês aqui na Terra. E cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Eu não sei qual que é a sua missão, né? Se a sua missão é muito grande, se a sua missão é pequena, se a sua missão são multidões, ou se a sua multidão é só o pessoal da sua casa, ou se a sua missão é só o seu coração mesmo. Mas cada um tem uma missão porque Jesus nos envia para o ministério, né? Jesus nos envia para o ministério. Nós não estamos aqui no mundo por acaso. Jesus, ele enviou cada um de nós para uma missão e nós precisamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Assim como Jesus cumpriu com a missão dele, nós precisamos cumprir com a nossa. Versículo 22, então, Jesus faz algo extraordinário. Jesus sopra sobre eles. E qual foi
a última vez que Deus soprou sobre as pessoas? Foi lá em Gênesis, quando Deus pegou o barro, formou o homem, que ele fez, soprou sobre aquele barro e o homem se tornou um ser vivente. E é interessante você pensar isso, que agora Jesus ele está trazendo uma nova realidade de criação. Assim como lá no Gênesis Deus criou o homem, aqui nesse momento a gente está experimentando 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse sopro de Jesus sobre a vida dos discípulos traz uma nova realidade de experiências que Deus tem para nós. E é por isso que ele fala, recebam o Espírito Santo. Só que assim, Pastor Joel, mas Jesus não falou para os discípulos esperarem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles? Se você lê Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus disse isso, né? Esperem em Jerusalém e vocês receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse sopro do Espírito Santo já foi dado para nós. Só que ali, no Atos capítulo 2, que é onde a gente vê o Pentecostes, e aliás, assim que acaba a quaresma, começa a espera pelo Pentecostes. São 50 dias da Páscoa, 50 dias da Páscoa para a gente comemorar a festa do Pentecostes. E esse Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então a igreja se forma na descida do Espírito Santo. Então, mas aqui, cada discípulo já está recebendo o Espírito Santo na vida deles. Por quê? Precisava começar com alguém, começou com os discípulos. E aí o versículo 23, ele traz a terceira frase, Jesus traz a terceira frase que na verdade é base do mandamento fundamental da vida cristã. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então o que acontece aqui nesse texto, né? Esse texto ele diz o quê? Ele fala sobre o amor. O que é o amor, pessoal? O amor é quando a gente perdoa o pecado, né? O erro que as pessoas fizeram contra nós e nós perdoamos essas pessoas. Pessoal, é importante você entender uma coisa. O perdão não é um sentimento, né? O perdão não é um sentimento. Você não acorda assim de manhã, num dia ensolarado e bonito igual hoje, e fala assim, nossa, que dia bonito, acho que eu vou perdoar alguém. Né? ninguém acorda com esse sentimento de querer perdoar. Não. O perdão é uma coisa muito difícil, pessoal. É uma das coisas mais difíceis da vida, é você perdoar aqueles que te machucaram. Perdoar aqueles que falaram uma coisa ruim contra você. Perdoar alguém que fez algo que te machucou, que doeu em você. E quando você perdoa o pecado, você manifesta o quê? O amor de Deus. Porque Jesus diz assim, amem uns aos outros, mas não é um amor qualquer. Amem uns aos outros, ame o próximo, mas não é um amor qualquer. Que amor que é esse? É o amor de 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é justo, o amor é verdadeiro, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Esse é o amor verdadeiro, o amor de Deus nas nossas vidas. Jesus fala assim, ame uns aos outros, mas não com qualquer amor. Ame do jeito que eu amo. E como que Jesus ama? Perdoando os pecados uns dos outros. Então é muito importante a gente entender que com essa frase Jesus está trazendo uma nova realidade de amor e de esperança na vida da humanidade. Aí começa o caso do Tomé, né?
Vamos pensar aqui comigo, né? O Tomé, diz aqui o texto, Tomé, chamado Dízimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, quando Jesus entrou ali, mostrou as marcas das mãos e ele começou a conversar com os discípulos, esse Tomé não estava lá. Aonde ele estava? Bom, você pode especular o que você quiser na sua cabeça, né? Eu imagino que ele estava jogando bola com os amigos dele, né? E aí ele perdeu essa chance de ver Jesus ali junto com os outros discípulos, né? Não sei, eu não vou julgar ele também, não vou condenar o camarada, mas o que está escrito na Bíblia é que ele não estava lá. E aí, porque ele não estava lá, porque ele não estava quando Jesus apareceu, ele disse, os outros discípulos falavam, nós vimos o Senhor, e ele disse o quê? Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado, na lateral de Jesus, eu não crerei. Né? Então essa foi a atitude de Tomé. Ele falou assim, olha, se eu não experimentar, se eu não ver e colocar a minha mão, eu não vou acreditar. E eu penso, né, pessoal, quantas pessoas não acreditam simplesmente porque não veem, né? E essa semana eu estava estudando, fazendo um discipulado com um senhor aí, uma pessoa, e aí a gente leu esse texto que falava assim, existe a teoria do Maruim, né? O Maruim, na verdade, eu não sei se é em qual região do Brasil que eles chamam de Maruim. Maruim é um mosquitinho que alguns chamam de pólvora e que na praia chamam de borrachudo, né? E o Maruim é um bichinho tão pequeno, mas ele é tão pequeno que a gente não consegue ver ele. E a gente só vê o estrago, não é verdade? A gente só vê o estrago, porque depois que ele passa, começa a coçar desesperadamente a picada no Maruim. E eu penso que, pessoal, não é porque você não viu ele que ele não existe. Né? Você entende, pessoal? Às vezes a gente pensa assim, porque eu não vi, eu não acredito que existe. Né? Então, assim, quem aqui consegue enxergar o vento? Você não consegue enxergar o vento. Mas você consegue enxergar as consequências do vento. Então, de uma certa maneira, a gente precisa entender o quê? Que nem tudo que a gente não vê, só porque a gente não vê, não significa que não é real. E isso é uma defesa para o Evangelho no sentido de a gente falar sobre a existência de Deus. Né? Então, o Tomé, ele não viu Jesus, então ele falou, não creio, não vou crer se eu não tocar. Agora, olha só o versículo 26, pessoal. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Engraçado, né? Aonde que esses caras estavam? Uma semana depois de uma outra semana eles estavam reunidos lá de novo. E às vezes eu penso que parece a igreja, né? A igreja se reúne de semana em semana. Todos os domingos a gente está reunindo, né? Então Jesus apareceu naquele domingo, Jesus vai aparecer nesse domingo agora. Então, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava lá. Tomé não tinha ido jogar bola, né? Tomé ficou e ele estava lá com os discípulos. Apesar de estarem com portas trancadas, Jesus entrou. Né? Então, a gente vê outra característica do que é um corpo glorificado. O corpo glorificado é um corpo imaterial, é um corpo que não tem matéria. Né? Então, a matéria não pode... você não tem paredes, né? No sentido do corpo glorificado. E esse corpo glorificado, pessoal, a gente vai ter quando a gente estiver na eternidade com Jesus. E o nosso corpo vai ser glorificado dessa forma. Né? Então, apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse o quê? Adivinha? Paz seja com vocês. Né? Então, assim, mais uma vez a gente confirma o quê? Que a frase, o cumprimento de Jesus, quando ele cumprimenta as pessoas, ele sempre fala paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, Jesus logo já virou para Tomé e diz assim, coloque o seu dedo aqui na minha mão,
veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. É interessante, né, pessoal, que mesmo o discípulo na sua incredulidade, não é que Deus ficou bravo com o Tomé por ele ter duvidado. E aí isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque duvidar não é pecado, pessoal. Às vezes a gente pensa assim, esse Tomé aqui é um pecador miserável, porque ele não creu em Jesus. Não, não, não. Duvidar não é pecado. Todo mundo um dia chega ao ponto de falar assim, será que esse Deus existe? Será que ele não existe? Será que eu estou perdendo meu tempo, perdendo minha vida nisso? Você entende, pessoal, que muitas vezes você vai duvidar e duvidar não é pecado. Eu acho que o pecado é você permanecer na dúvida. Pecado é você, por birra e por revolta, você fala assim, ele não existe mesmo e de agora em diante, eu acredito que ele não existe. Né? Isso é pecado, é quando você persiste na dúvida. Né? Mas se você tem uma dúvida genuína e você apresenta essa dúvida genuína para Jesus, Jesus ele vai revelar a sua pessoa para você. E aí aqui a gente tem o exemplo básico e tradicional sobre essa revelação de Jesus. Porque Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, né? Coloque a sua mão no meu lado. E aí o Tomé botou a mão e provavelmente chorando aos prantos, ele teve que ouvir essa frase de Jesus, para de duvidar e creia. Sabe, pessoal, essa frase é para você. Essa frase é para você. Para de duvidar e creia. Né? Muitas vezes nós somos essas pessoas que duvidam da graça, que duvidam do amor de Deus, que duvidam da existência de Deus, que duvidam que por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus não é bom. A gente duvida, mas para de duvidar e creia em Deus. É uma frase direta para nós. Versículo 28 disse que o Tomé olhou para Jesus e ele disse o quê? Senhor meu, Deus meu. Isso aqui é uma declaração de conversão, tá, pessoal? Isso aqui é uma declaração de conversão. O Tomé, quando ele disse isso, eu poderia até dizer para você que até esse momento, Tomé, ele andava com Jesus, mas ele ainda não era uma pessoa convertida, ele ainda não tinha nascido de novo. É como a história de Zaqueu, quando Zaqueu ele sobe na árvore e ele vai ver Jesus, Jesus fala, vou lá na sua casa, ele entra na casa de Jesus e quando Zaqueu fala assim, olha Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e se eu roubei alguma coisa vou devolver 4 vezes mais. Então o que acontece? A declaração, essa confissão, ela é sinal de conversão. Por isso que sempre que no culto eu falo para as pessoas assim, se você quer aceitar Jesus, eu quero te ajudar, repita essa oração comigo. Eu sempre falo isso, por quê? Porque é a confissão da boca das pessoas salva as pessoas. Então se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê na salvação. Né? Então, é importante a gente entender a importância da declaração, da confissão. É por isso que todo batizando, a pessoa que batiza nas águas, ela faz um testemunho, porque ela precisa falar, ela precisa declarar a fé dela. Né? Por isso que é importante essa confissão. Versículo 29, então. Então Jesus lhe disse, por quem me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aí tem uma posição de Jesus que é muito importante, né? Porque tem gente que não vê nada. Tem gente que não viu milagre. Tem gente que não viu o próprio Jesus. Nunca viu um anjo. Nunca viu algo sobrenatural. Mas creu e deu a sua vida para Jesus. E felizes são as pessoas que não viram e creram.
Não é interessante, pessoal, que Jesus ele dá esse crédito para as pessoas que têm fé, não naquilo que eles viram, mas têm fé na existência e só com aquilo que eles experimentam no coração, no individual de cada um. Né? Então, felizes são os que não viram e creram. Jesus, aí João ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, crendo, tenham vida em seu nome. Então, tudo o que está escrito no Evangelho de João, todos os sinais e maravilhas e milagres que tem no Evangelho de João, não são todos que Jesus realizou. Mas o que eu tenho aqui é suficiente para que você creia. É suficiente que essa crença em Jesus te leve a ter uma vida abundante. Assim como diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o texto de hoje, maravilhoso, um texto muito bom. E vamos agora procurar as respostas, né? Vamos procurar as respostas e vamos ver aqui se a gente encontra as respostas, vocês vão ajudar, tá? Vamos lá. Primeira pergunta do texto de hoje é: quem é Deus? Qual é a qualidade de Deus? Como que eu enxergo? Eu olho para esse texto e falo assim: meu Deus é o quê? Vai lá, pessoal, abra o seu microfone e fala para mim o que vocês descobriram aí. Quem é Deus? Vamos, pessoal. Vai, Roseli. Eu pus assim, que Deus é aquele que sopra o Espírito Santo em nossas vidas. Amém. 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 Perfeito. Quem mais? É Jesus que ressuscitou. Jesus que ressuscitou. Muito bem. Quem mais? Eu coloquei paz, ele é o que disse três vezes. Paz seja com vocês e recebam o Espírito Santo. Amém. Dá para você colocar assim: ele é o Deus de paz, né? Ele é o Deus de paz, ele é o Deus que envia o Espírito Santo sobre nós. Quem mais? Quem é Deus nesse texto? Que nos ensina a perdoar os pecados dos outros para ser perdonado também. Amém, amém. Aliás, a gente poderia até dizer assim: é aquele que nos perdoou e que nos ensina a perdoar, né? Perfeito, esse é o nosso Deus. O que mais? É o Espírito Santo. Sim, perfeito. É o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. Muito bem, pessoal. Vamos passar para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é: quem sou eu dentro desse texto? Vamos ver o que vocês encontraram aí de resposta. Quem sou eu dentro desse texto? Eu pus assim: sou aquela que crie e não ouvi. Crie, mas não ouvi. Tá perfeito. Tá ótimo. Eu coloquei assim, eu preciso aprender a perdoar. Isso. Você pode, e essa resposta ela pode ser a última também, né? Então assim, essa resposta ela pode ser a última, né? Então assim, você pode colocar: eu sou aquele que precisa aprender a perdoar, né? Tá certo. O que mais? Quem sou eu dentro desse texto? Não acredito que ninguém vai falar que é Tomé. Só eu? Eu sou Tomé. Eu só acredito vendo, né? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa de uma experiência para acreditar em Deus, né? Então eu sou que nem Tomé.
Às vezes eu só acredito vendo, né? Então, Deus precisa transformar muito a minha vida. Que mais? Alguém encontrou mais uma resposta? Ih, Camilinha, escreve aí tua resposta. Não? Quem sou eu dentro desse texto? Eu também respondi que sou aquela que muitas vezes fala, falta fé. Falta fé, é verdade. Falta fé para crer mesmo, né? Muito bom. Pergunta 3, então. O que é o mundo dentro desse texto? Vamos lá. Que respostas vocês colocaram aí? Eu coloquei assim. Vai, Tia O Nair. mundo está cheio de pessoas como Tomé, que só acredita vendo para crer. Perfeito. O cheio de Tomé, o mundo é cheio de Tomés. Vai lá, Tia Nair. Ou Tia Mioi. Não, é igual. É igual? Tomé. Muito bom. O mundo é como Tomé. Isso, Só crê no que vê. isso. Eu acho que baseado naquela frase de Jesus, a gente pode dizer também que nas 3 frases de Jesus, né? A gente pode declarar, entender também que o mundo é um lugar onde não há perdão, né? Se você errar, você vai ser condenado, não tem perdão. Outra coisa que a gente pode ver é que no mundo as pessoas não têm o Espírito Santo no mundo. No mundo não há Espírito Santo. O Espírito Santo só tem aqueles que realmente conhecem o Senhor Jesus, né? E eu vou dizer uma outra coisa. No mundo não existe essa paz que vem de Deus, né? Então, assim, porque senão a gente procuraria no mundo e a gente encontraria a mesma paz que a gente encontra em Jesus. Mas não, no mundo não existe essa paz que Jesus está falando, né? O que mais? Alguém encontrou mais algum? Mãe, está muito quietinha. Tô pensando. A minha mãe está aqui na minha frente. Eu tô pensando numa frase que eu quero perguntar. Tá. Então, última pergunta, depois eu vou abrir para dúvidas aqui, tá? 4ª pergunta. O que eu devo fazer, então, olhando para esse texto? Shigedomi, dá uma resposta aí que está muito quietinho. Acho que eu vou saber perdoar. Amém. Perdoar. Que mais? Quem mais encontrou outra resposta? Crer. O que eu devo fazer olhando para... Que devemos testemunhar para o mundo que tem muitos sinais milagrosos que não foram registrados na Bíblia. Sim, mas por que testemunhar para o mundo que existem muitos milagres que não estão registrados na Bíblia? Isso? Porque tem muita gente que só acredita igual Tomé nos milagres, né? Isso. Mas tem milagres que estão aí, mas não está na Bíblia. Ah, entendi. Tá. Então tá certo. Assim, nós precisamos testemunhar esses milagres. O que mais? Vai, Tia Noi. Devo crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para alcançar a vida eterna. Amém. Perfeito. Eu preciso crer. Não posso desistir da minha fé e da minha crença. Perfeito. Quem mais? A Camilinha colocou, eu coloquei que eu devo ter fé e crer em Deus em todas as situações, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Perfeito. Muito bem. E aí, Roseli? Sempre continuar falando desse Jesus para as pessoas ao meu redor, Perfeito. para que eles sejam alcançados. Amém. Perfeito. Eu vou até falar uma outra coisa, né? O que eu devo fazer? Eu devo ressuscitar com Jesus. Parece esquisito dizer isso, mas não. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus,
nós ressuscitamos com Jesus para uma nova vida, né? Então nós precisamos também ressuscitar com Jesus. O que mais? Alguém encontrou mais uma missão aqui na Terra? Você poderia dizer também, eu preciso crer sem ver. Eu preciso crer sem ver, né? Não preciso de milagre, não preciso ver milagre para crer em Jesus, né? Mas se ele vier, né? Tudo bem, mas assim, eu não preciso ver para crer. Eu quero crer sem precisar ver. Muito bem. Minha mãe falou que tem uma dúvida. Qual a dúvida, mãe? As marcas do nosso corpo permanecem depois que morre, com a missão que vivemos. Minha mãe está perguntando sobre as marcas. Eu falei que as marcas de Jesus ficaram no corpo glorificado, né? Então, assim, existem três fases no processo da vida cristã, né? A regeneração, quando você entrega a sua vida para Jesus, a santificação, que é o processo e toda a sua vida, e a glorificação, quando você morre, ou Jesus volta e resgata a sua igreja, né? E aqui na glorificação, nós teremos um corpo glorificado. E aí, nesse corpo glorificado, vai ser um pouco diferente do nosso corpo de hoje, né? Tomara que eu seja mais magrinho, né? Tomara que eu tenha um corpo esbelto, né? Como não vai ter tristeza, você não vai ficar triste com o seu corpo glorificado. Então, assim, como que é esse corpo glorificado? Não sei, pessoal, porque eu ainda não morri, né? Então, assim, quando eu morrer, eu aviso vocês, né? Mas o que eu estou falando para vocês é que quando Jesus morreu, as marcas da missão de Jesus aqui na Terra permaneceram no corpo glorificado. Ou seja, depois que a gente morrer, a gente vai ter um corpo novo, um corpo diferente. E esse corpo vai trazer as marcas, as lembranças da nossa missão aqui na Terra. Entende? É só daquilo que Deus cumpriu a sua missão para nós aqui na Terra. E aí, assim, essas marcas, de uma certa maneira, vai identificar as pessoas. Vai identificar que você cumpriu com a sua missão aqui na Terra. Eu só estou falando isso porque o corpo glorificado de Jesus tinha as marcas da crucificação no corpo glorificado de Jesus, entendeu? Então eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei que marcas vão ficar no seu corpo, eu só sei que Jesus, com o corpo glorificado, ele permaneceu com as marcas da missão dele aqui na Terra, só isso, entendeu? Há mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Muito bem. Então vamos terminar. Amanhã a gente tem culto, né? Amanhã é o último dia da quaresma, pessoal. A gente está no dia 39. Só lembrando para quem chegou mais tarde, a quaresma acaba amanhã, domingo, às 6 da tarde, tá bom? Porque dentro do horário do dia do judeu, começa às 6 horas e acaba às 6 horas do outro dia. Então o nosso jejum acaba às 6 horas da tarde, tá? Não vai de manhã já começar a comer chocolate, né? Espera até às 6 da tarde, aí você volta a comer, tá bom? E aí a gente termina a nossa quaresma do domingo. E aí a partir de segunda-feira, pessoal, que é a Semana Santa, é uma semana que quem mora em São Paulo tá de feriado, né? A gente vai fazer devocional todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a gente faz a última, que vai ser a última, a gente vai fazer a devocional das 7 últimas frases de Jesus na cruz. Qual o significado das últimas palavras de Jesus na cruz, né? Se Jesus, uma pessoa que vai falar as últimas palavras para alguém, eu acho que ele vai pensar muito bem e essas últimas palavras são muito importantes, né? Então, de uma certa maneira, a gente vai fazer isso. Durante 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vai ver as 7 últimas frases de Jesus. E domingo eu prego a última frase, que vai ser o fechamento, que vai ser o domingo da Páscoa, com Santa Ceia especial,
com a apresentação de Páscoa. Vai ser um domingo muito legal, tá bom? Então, fica aqui a dica, todos os dias às 9 horas a gente vai fazer a devocional das 7 últimas frases de Jesus a partir de segunda-feira, tá bom? Então é isso, vamos orar e vamos terminar a devocional de hoje, tá? O dia 39, amanhã é o último dia da quaresma. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses 39 dias que o Senhor esteve conosco, que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor falou com a gente através dessas perguntinhas, através das nossas devocionais aqui no Zoom. Obrigado, Deus, porque a Tua presença é tão viva, tão real, tão verdadeira, tem abençoado tanto as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça. Pedimos que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor nos ensine a crer em Ti mesmo não vendo, que o Senhor nos ensine a viver e testemunhar e testificar da Tua grandeza, dos Teus milagres e da Tua pessoa para o mundo, Pai. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Lembrando que agora às 9 horas vai ter outra devocional na culinária e artesanato da Igreja Metodista Livre de Diadema. O Zoom, a gente vai mandar, acho que a gente mandou o Zoom ontem no WhatsApp da igreja. Se você quiser assistir, e aí vai ensinar a fazer a bulgogi, aquela carne coreana. A Raquel vai fazer o bulgogi e eu vou fazer a devocional, mas não é da Vila, não é da Imel da Vila, é da Imel Diadema, né? Então, não sei porquê, é da Imel Diadema, mas só o pessoal da Vila que trabalha, mas tudo bem, né? Então, é daqui 10 minutos, tá, pessoal? Vou dar uma respirada, daí se você quiser, entra lá. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã no domingo também no culto, tá bom, pessoal? Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.